E eu me descobri feminista. Como eu comecei a me identificar com o ponto feminista? Eu passei a me denominar feminista. Mais feminista do que eu pensava. Como é que eu me descobri feminista? E eu me descobri feminista. E eu me descobri feminista. Primeira experiência ou contato com o feminismo. Eu sou feminista. É como eu me descobri feminista. Eu me descobri feminista. Como me descobri feminista. E foi através do movimento de humanização do parto no Brasil. E quanto mais eu fui me afinando com esse movimento, mais eu fui entendendo que havia um sistema obstétrico machista que minava a confiança da mulher de parir seus próprios filhos. E aí eu entendi que essa era só uma pauta feminista, essa era só a ponta do iceberg. Todas as esferas, todas as instituições estão arquitetadas de uma forma desigual do ponto de vista de gênero. Eu entendi que nenhuma mulher é livre enquanto todas as mulheres não tiverem as suas demandas atendidas. Através dos livros, né? Quando eu entrei no mundo das letras e eu conheci alguns livros como Madame Bovary, eu descobri que os meus paradigmas estavam todos errados, que eu precisava refazê-los. A primeira coisa que eu pensei foi no livro da Simone de Beauvoir, Memória de uma Moça Bem Comportada, que foi um livro que me abriu várias leituras. Eu acho que feminista mesmo eu passei a me denominar há poucos anos atrás, quando eu comecei a entender mais de política. Então eu passei a questionar outras coisas e percebi então que o feminismo é uma causa de todos. Na verdade, a minha identificação pelo feminismo ocorreu paralelamente à construção da minha identidade enquanto mulher negra. E a pauta feminista, pela qual eu luto e advogo hoje em dia, é o feminismo negro, porque a pauta existem particularidades específicas em relação às mulheres negras que precisam de espaço, de voz, que nem sempre a gente tem, nem sempre a gente consegue. Quando nasceu minha filha, fiquei com muito medo que acontecesse com ela os abusos pelos quais eu passei. A partir daquele momento eu fiz a minha missão de mostrar para ela como se faz, como se comportar quando acontecer e principalmente de nunca ter medo de ser ela mesma e de expressar o que ela gosta, o que ela quer e de ser a pessoa inteira que eu queria que ela fosse, a mulher inteira que eu queria que ela fosse. Então, minha família é machista, a sociedade é machista, todo mundo é machista. Aos 20 e poucos anos eu comecei a namorar um rapaz e eu sempre dizia, ele é um cara massa, mas não é um cara pra casar e tal. E aí quando a gente terminou, eu continuava dizendo isso, até que uma amiga me perguntou, não, por que não? E aí eu fui obrigada a, de alguma forma, expressar em palavras o que me incomodava. Foi a hora que eu consegui colocar e pontuar as coisas que realmente me incomodavam. Com a questão da roupa, com a questão dos afazeres da casa, com as obrigações domésticas, enfim, tudo isso era obrigatório na minha vida porque eu era mulher. Eu veio um desejo enorme em engravidar, em ser mãe. E a empresa que eu trabalhava, uma multinacional americana, falou que teria fila para engravidar por conta de serem muitas mulheres na empresa, no departamento, na verdade, e uma delas já estar grávida, então que teria uma fila para engravidar e que eu não poderia engravidar naquele momento. Então isso tomou conta de mim de uma tal forma que eu comecei a pesquisar grupos onde a questão do feminismo, da maternidade, de uma maternidade consciente e de um posicionamento da mulher diferente nas relações no trabalho, nas empresas. E aí tudo mudou para mim, eu comecei a ser realmente uma engajadora em repensar, em questionar as formas de trabalho e de relacionamento da mulher na sociedade, no trabalho e de me posicionar comigo mesma. Depois que meu filho nasceu, logo depois que ele nasceu, eu ingressei em alguns grupos de mães no Facebook. Comecei a me informar um pouco mais sobre maternidade ativa, questões de violência obstétrica, violência que a gente sofre em consulta médica, durante o acompanhamento pré-natal e até quando a gente é um pouco menosprezada em consultório de pediatras, em alguns pediatras. Eu tive problema no começo da amamentação e eu virei militante de amamentação também, e foi ali que eu me dei conta de que existe uma engrenagem muito violenta para diminuir a mulher, para fazer a gente acreditar que a gente não dá conta de nada.
E para mim, uma vitória pessoal que foi muito cara foi quando meu filho completou 6 meses e eu olhei para ele e eu falei, cara, só o meu leite sustentou ele até hoje. Assim, eu me senti muito, muito poderosa. O feminismo veio para mim junto com um processo muito forte de amadurecimento. E eu acho que a ficha grande caiu para mim quando eu me casei, porque eu quis muito dar conta da minha casa e dar conta de tudo da minha vida profissional e estudar, e, enfim, quis dar conta de tudo isso sozinha e comecei a perceber que era pesado. E comecei a questionar se realmente era necessário, considerando que eu tinha um marido tão parceiro do meu lado. Então o dia que eu cheguei pra ele, eu falei, eu não aguento. E isso foi uma mudança muito grande no nosso relacionamento, foi ótimo. E depois que o meu filho nasceu, isso ficou ainda muito mais forte pra mim. Porque eu tenho um homem dentro de casa, além do meu marido, e a educação dele nesse sentido é extremamente importante pra mim. Ou seja, que carinha ele vai ser no futuro, né? Como que ele vai tratar as pessoas e como que ele vai tratar as mulheres. Eu percebi que a minha mãe tinha trocado o nome quando casou. E eu não conseguia entender por que as mulheres assumiam o nome do homem. A minha mãe, mesmo sem saber, sempre foi e me passou esses princípios. Me ensinou a ser uma feminista desde criança. O meu feminismo é um feminismo que foi herdado pela minha mãe. Quer dizer, eu herdei isso dela. E eu acho que um ótimo exemplo disso é uma história que tem quando eu era criança e eu tinha a escova de dente vermelha. E aí um dia eu cheguei e falei, eu não quero a escova de dente vermelha, eu quero a escova de dente rosa. E a minha mãe falou, mas por que você quer a rosa, minha filha? É porque todas suas amigas têm a escova de dente rosa? E isso ficou na minha cabeça, né? Por que eu quero a rosa? Eu acho que foi o primeiro episódio que eu cheguei e de fato pensei, né? O que é ser mulher? Naquela idade, pra mim, ser mulher era ter uma escova de dente rosa. E a minha mãe abriu uma oportunidade de pensar que ser menina não significa ter uma escova de dente rosa. Pode ser ter uma escova de dente vermelha. E eu não estava preparada para isso naquela época, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso, porque me abriu um mundo de possibilidades. E eu agradeço muito a minha mãe por essa herança. Eu cresci numa família machista, uma família onde eu tinha só um irmão, só um irmão, e simplesmente eu tinha obrigações que ele não tinha. E ele tinha direitos que eu não tinha. Quando a gente era criança, eu tinha que ajudar em casa, ele não tinha. Isso se confirmou depois de adultos. O meu irmão sempre conseguiu as coisas fáceis. Meu pai deu empresa para ele sempre teve a vida garantida e eu tive que ralar. E a gente vê o machismo instalado no dia a dia da gente, inclusive com o marido da gente, que acha que a gente tem que tratar igual filho, tem que fazer tudo para ele. Bom, na minha vida está muito presente. E eu acho que, na verdade, toda mulher é feminista, nasce feminista. E as que dizem que não são, eu acho que é pelo simples fato de que elas não entendem um conceito do que é ser feminista. Eu não acho que nenhuma mulher em sã consciência acha que deve ter menos oportunidades, menos chances do que os homens. Me descobri feminista aos 3 anos de idade, quando um parente chegou para mim e disse, Marjorie, você não pode ser piloto de avião, porque isso é coisa de menino. O inconformismo e a revolta da Marjorie de 3 anos de idade até hoje rende história com os parentes. Então, esse sentimento de revolta, de porquê, vem me seguindo. Na época de escola eu comecei a ler sobre o assunto e debater sobre o assunto. Na faculdade fiz direito. Foi, para mim, uma época muito boa, porque eu conseguia juntar os dois. E eu me lembro bem que na época de faculdade, uma das coisas que mais me revoltava é que ainda era lei que mulher não podia entrar no Tribunal de Justiça com calças, tinha que usar saia. A inquietude e a vontade de lutar pela igualdade é sempre presente. Poder assumir isso daí é também outro peso que saiu das minhas costas. Feminista. Aí tomou conta de mim e tudo começou a fazer sentido, aquilo que eu buscava e acreditava. O feminismo para mim é super compatível com a maternidade. E me descobrir feminista mudou a minha vida. Mas por que não
a gente criar, né? E decidir o jeito que a gente quer ser.